Hello, good morning. Olá, pessoal, bom dia. Bom, meus amores, hoje o nosso conteúdo é sobre double weight questions, tá? Que são palavras que nós utilizamos na língua inglesa para fazer perguntas. Então, vamos lá conhecer essas palavras. Então, aí em amarelo tem assim: What are the questions words? Então, quais são essas palavras para fazer perguntas. Então, as palavras são essas aí, tá? Que está aparecendo para vocês. Então, primeiro nós temos a palavra what, que significa o que, qual ou quais. Essa palavra nós utilizamos ela para nos referir a coisas e objetos, tá? Who significa quem. Nós utilizamos ela para nos referir a pessoas. When, quando. Utilizamos essa palavra para nos referir a tempo e data. Where, onde. Utilizamos essa palavra para nos referir a lugares. Why, por quê. Então, quando a gente quiser saber a razão de algo, utilizamos a palavra why. E how, que significa como, né? Como, de que forma. Então, essas aí são as palavras que nós utilizamos na língua inglesa para fazer perguntas. What do I need to know about questions words? Então, o que eu preciso saber sobre as palavras, né? Para fazer perguntas. Então, as question words, elas recebem esse nome justamente por serem palavras usadas para começar perguntas, tá? Então, ao contrário da língua portuguesa, em que só mudamos a entonação para mudar a frase de afirmação para a pergunta, né? Na língua inglesa, a gente tem as perguntas sempre começam com as questions words. E aí tem um exemplo, tá? Da língua portuguesa, como por exemplo, você é médica? E se eu colocar um ponto de interrogação ao final? Você é médica? Então, eu só mudei, né, a minha entonação. Então, na língua inglesa, isso de entonação não ocorre, tá? Nós precisamos utilizar as palavras para fazer perguntas. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre cada uma dessas palavras. Então, por que usar questions words, né? Então, usamos as question words para informações mais específicas, né? Então, where did you go swimming? Então, onde você nadou, né? Então, é um local exato. Where? Onde? E aí, a resposta é in the swimming pool in town. Então, na piscina, né, do centro. Why did you go there? Por que você foi lá? Because it's nice, big pool. Porque lá é legal e a piscina é grande. Who did you go swimming with? Então, quem foi lá com você para nadar? E aí, with Amy, né? Foi com a Amy. What time did you meet Amy? A que horas você encontrou com a Amy? At 10 o'clock. How did you get there? Como você chegou lá? On the bus, né? Então, foram de ônibus. Percebam que são perguntas específicas, tá? Se referem a lugar, como foi, por quê, né? Com quem. Então, utilizamos essas palavras para obter respostas precisas, concretas, tá bom? Então, o what ele é usado para informações sobre objetos, situações, assuntos abstratos como coisas que não conhecemos, tempo e sentimentos, além de profissões e horas, né? Então, what is that beside the car? Então, o que é aquilo ao lado do carro? What are you saying? O que você está dizendo? What do you do? O que você faz? What time is it? Que horas são? Então, o what, ele serve para quando nós queremos fazer esses tipos de perguntas. O when, ele trata-se de uma question word usada para situações em que queremos saber quando algo acontecer. Então, when sempre vai ser direcionada para perguntas sobre tempo. When is the party taking place? Então, quando a festa irá acontecer? When did you travel? Quando você viajou? When does the mail arrive? Quando a correspondência chega? Então, percebam que é tudo relacionado a tempo. Where? O where, ele é usado, né, nas situações em que queremos saber a localização, né, o lugar.
Então, where is that museum you were telling me about? Então, onde é aquele museu sobre o qual você estava me falando? Where did you go? Onde você foi? Né? Então, são perguntas que nós utilizamos sobre lugar. Why? O why ele é usado para a realização de perguntas que pedem, né, o porquê de algo, né? Então, a resposta normalmente é com because. Então, por exemplo, quando você quiser saber a razão do porquê que aquilo aconteceu, tal pessoa fez aquilo. Why are you tired? Por que você está cansado? Because I've worked a lot. Porque eu trabalhei bastante, né? Então, geralmente, quando a gente faz uma pergunta com why, a resposta, na maioria das vezes, vai começar com o because. E por último, aí nós temos o how. O how, ele é utilizado quando nós queremos saber sobre a maneira como algo é, foi e está, entre outros significados, tá? Então, how, ele significa como, tá? Então, how is your nana? Então, esse nana aí está se referindo à avó, tá? Então, como está a sua avó? Como é a sua avó? E aí, com o how, nós também podemos fazer umas combinações. Por exemplo, how far, qual distância, how long, qual comprimento, how many, quantos, quantas, how much. No caso do how many e do how much, são para palavras contáveis e o how much para incontáveis, tá? How often, com que frequência, e how old, que é qual a sua idade, tá? E agora, como que a gente utiliza, né, essas double weight questions? Então, a estrutura é a seguinte. Primeiramente, colocamos a double weight question, né, a palavra. Então, aqui no número 2, tá? Prestem atenção aqui no número 2. What, depois vem o verbo auxiliar, que é o do, depois sujeito, verbo e o complemento da frase. Então, aí, nesse primeiro exemplo, nós temos aí a frase. What do you play on your computer? O que você joga no seu computador? Né? E aí, a resposta. I play games on my computer. Eu jogo, né? Eu jogo jogos no meu computador. E aí, aqui tem uma dica quase com o i mesmo, tá? Não vão se assustar, porque isso aí é um macete. É assim uma palavra que vai ajudar vocês a memorizarem essa questão da estrutura. Então, vamos lá. Então, quase, né? Por que quase? O QU vai lembrar vocês que é a question, né? A double weight question. Então, vocês vão colocar a double weight question primeiramente. O A, verbo auxiliar, o S do sujeito e o I do verbo sempre no infinitivo, tá bom? Então, meus amores, vamos agora lá para as nossas atividades. Vejam esse vídeo quantas vezes for necessário, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá.